Muito bem, pessoal, vamos voltar para a aula aqui. Eu recebi algumas perguntas durante o intervalo. Vamos aos comentários. O Vitor Garcia Lopes disse: boa noite, professor. Ontem fiquei com a dúvida e hoje, falando das adverbiais, ela voltou. As orações subordinadas substantivas reduzidas só existem para as de infinitivo? Se existirem as de gerúndio e particípio, pode dar exemplos, por favor? Outra dúvida. Por favor, com relação à concordância do pronome cujo, ele sempre terá como referente um termo anterior, mas concordará sempre com seu termo posterior? Resposta 2, sim, sempre desse jeito, tá? A palavra cujo aponta para trás para retomar, mas concorda com o que está na frente, beleza? Outra coisa, orações subordinadas substantivas, existem apenas reduzidas de infinitivo? Não. Tá? Pode haver orações reduzidas de gerúndio. Então, vamos pegar aqui e vou te dar um exemplo. Olha só. O bom é você estudando a matéria. Tá? O que é que acontece aqui? Nessa formação, o bom é a nossa oração principal, sujeito, verbo de ligação. Essa oração, você estudando a matéria, é uma oração subordinada substantiva predicativa reduzida de gerúndio, tá? Esse é o nome da oração, que é oração subordinada substantiva predicativa reduzida de gerúndio. Então aqui está um exemplo para provar que não são apenas as reduções de infinitivo. Mas lembra o que eu falei na aula anterior, que principalmente as suas reduções serão de infinitivo. Vai ser mais confortável fazer. Nem sempre você vai conseguir fazer uma reduzida de gerúndio, tá? Muito bem. A Neuza Maria de Freitas Ferreira. Boa noite, mestre. Excelente aula. Obrigado, Neuza. Fiquei na dúvida de novo. Quando a banca pede análise, no caso do exemplo, por quem Marcelo foi rodeado, ela pede da palavra quem ou por quem? Então, posso dizer que o por quem é o agente da passiva ou é a palavra quem? Então, veja só, para você não se confundir, o agente da passiva é o por quem, tá? E a banca, se pedir para você a função da palavra quem, a única coisa que você teria que acrescentar nesse caso seria núcleo do agente da passiva, porque o agente da passiva é formado pela preposição mais o elemento, né, que apareceria ali ao lado. Então essa é a única distinção. A banca pode perguntar qualquer uma das duas coisas. A única diferença é que se ela perguntasse a função da palavra quem, se diria núcleo do agente da passiva. Por quem, agente da passiva. Mais uma pergunta da Neuza. Fiquei na dúvida no exemplo. Do carro o vidro foi quebrado. Poderia reescrever assim? Foi quebrado o vidro do carro? Claro, você poderia reescrever, só que veja que aqui você acrescentou um artigo, né? Um artigo que não havia na frase original. Eu só não acrescentei esse artigo para manter a estrutura original, não alterar, para você ver como era a transformação. Se você fizer esse acréscimo apenas na abertura da sentença para facilitar a leitura, não há problemas, tá? Contanto que você consiga chegar à análise sintática aqui. A Ananda Manzan Cardoso Campos. Professor, boa noite. Por gentileza, sugerir alguns temas para a prova discursiva do CESP, referente à prova da Anvisa, tá? Olha, o que acontece? Depende muito de que tipo de prova você vai fazer. Por quê? Porque geralmente a prova, se você estiver pensando no nível superior, a prova de nível superior costuma ser vocacionada. Como assim vocacionada? Assunto específico. Ah, professor, mas e se não for assunto específico? Tá? Se não tiver direcionado ali para a prova, não tiver direcionado para os conhecimentos específicos, aí você vai ter que pensar num tema relevante dentro das atualidades. E aí, de temas relevantes, você pode pegar quaisquer coisas relativas, por exemplo, ao problema do fluxo migratório na contemporaneidade, que daí atingiria o problema dos refugiados da Síria, tá, na Europa, a saída da Grã-Bretanha da União Europeia. Você poderia discutir a participação popular, né, nas redes sociais como instrumento de manifestação política, tá? A reforma do ensino médio, que mais? A PEC que limita os gastos do governo.
Todos esses temas são temas relevantes porque são temas da atualidade. Então é preciso observar qual é o item que está colocado no edital. Eu não tenho o edital aqui para poder te dizer, eu posso até dar uma observada ali, pesquisar isso e depois voltar com mais propriedade para falar. Mas se no edital disser para você que vai ser um assunto específico, então isso não tem a ver com a possibilidade de você acertar o tema, porque daí tem a ver com a parte dos conhecimentos específicos. Mas se disser que for algo que possa ser um texto sobre algum assunto da atualidade, você tem que considerar o que está sendo a atualidade do nosso país do segundo semestre do ano passado para cá. Tá? É assim que você faz análise de atualidades. Neuza Maria, mais uma pergunta. Sempre terei a causa na oração principal? Depende, Neuza. Se a sua oração subordinada for consecutiva, a causa estará sempre na primeira. Agora, se a sua oração subordinada for a causal, tá? Ela vai estar na oração subordinada à causa. Depende, então, se você tiver uma oração principal com causa e a subordinada com consequência, vai ser uma consecutiva. Se na oração principal você tiver a consequência na subordinada à causa, você vai ter uma causal. Essa é a diferença. Beleza? Alguma pergunta aqui? Não? Então vamos dar uma olhada agora na oração número 7, tá? A oração subordinada adverbial final. A final é aquela que vai apresentar um sentido de finalidade da ação. Sentido de finalidade. Então, veja o exemplo aqui. Madalena economizou para que pudesse colocar um megahertz. Beleza, tá? Muito bem. Nessa frase aqui, vamos colocar megahertz entre aspas, porque se trata de uma expressão estrangeira, tá? Nessa frase, Madalena economizou para que pudesse colocar um megahertz. Você tem o economizou e você tem o pudesse colocar aqui, correto? Qual das duas é a oração principal? Madalena economizou. Professor, por que ela é a principal? Porque ela não tem conjunção. O verbo está conjugado ali, tá? Então você só marca aqui e diga oração principal. Onde está a conjunção aqui? Na realidade, você tem uma locução conjuntiva, né? Que é esse para que. Então, a oração para que pudesse colocar um megahertz, você tem uma oração subordinada o quê? Adverbial com qual sentido? Com sentido final, com sentido de finalidade. E a banca examinadora pode pedir isso para você. Se a oração introduzida pela expressão para que possui um sentido ou possui a indicação de um sentido de finalidade. Tá certa essa questão. Vamos fazer a redução dessa oração? Para você reduzir, é só tirar a palavra que e aqui passar para o infinitivo. Olha só. Madalena economizou para poder colocar um megahertz. Então aqui, ó, você tem o quê? Madalena economizou, continua sendo a oração principal. E a subordinada é essa aqui, para poder colocar um megahertz. Nome dela, oração subordinada adverbial, o quê? Final, o quê? Reduzida de, olha aqui, ó, infinitivo, tá? Aí uma pergunta que costuma aparecer também na prova é, a palavra para introduz um segmento com sentido de finalidade. Certo.
segmento com sentido final. Ficou claro isso aqui? Tá? A oração final é uma das mais fáceis, tá? E para reduzir você precisa da preposição para, senão você não consegue dar essa ideia de finalidade. Beleza? Muito bem. A número 8 agora chama-se oração subordinada adverbial proporcional. A proporcional vai dar uma ideia de quê? Proporção, tá? Como alguma coisa ocorre. Aí você tem aqui uma das principais expressões proporcionais, essa aqui, ó. A medida que vendia. A medida que vendia. A droga azul, vírgula, Walter ganhava dinheiro. Beleza? Muito bem. Nessa sentença aqui, à medida que vendia droga azul, Walter ganhava dinheiro. Qual das duas é a oração principal? Walter ganhava dinheiro. Por quê? Aqui você tem, ó, oração principal, não tem conjunção, e agora nós vamos, apenas para você registrar melhor, porque isso é uma oração principal. Tem verbo aqui? Tem. É o verbo ganhar. Qual é o sujeito do verbo ganhar? Walter. O que é que ele ganhava? Dinheiro. Se você analisar, falar, professor, mas essa frase não está completa. Claro que ela está. Sujeito, verbo, objeto. Essa expressão, à medida que vendia a droga azul, não está dando só uma ideia de proporção? Tipo, como é que ele ficava rico à medida que? É a ideia de proporcionalidade. Você começa identificando essa locução aqui, à medida que. Se eu trocasse a medida que por a proporção que, mesma coisa. Se eu trocasse por, sei lá, vamos pegar outra aqui, ao passo que, mesma coisa. Se eu dissesse, quanto mais vendia droga azul, mais o Walter ganhava dinheiro, ou o Walter ganhava mais dinheiro. Relação de proporção. Bem, já que você viu que existe essa locução conjuntiva ali, como vai ser o nome dessa oração? Oração subordinada adverbial, o quê? Proporcional. Oração subordinada adverbial proporcional. Certo? Pergunta sobre isso aqui. Posso reduzir essa oração? Tenta reduzir de gerúndio. Vendendo, tá? Vendendo a droga azul, o Walter ganhava dinheiro. É isso aí. Beleza? Muito bem. A 8 já foi. 9. Agora, oração subordinada adverbial temporal. Para a oração subordinada adverbial ter um sentido temporal, tem que indicar o quê? Que vai chover? Brincadeira, nada a ver. Tem que indicar tempo, tá? Tem que indicar tempo. Ah, pessoal, que pensei que, né, temporal, tá? Nada a ver. Olha esse exemplo aqui, ó. Sempre que estudo sintaxe, vírgula, sinto um aperto no coração. Saúde. Por nada. Então, nessa frase aqui, você tem dois verbos. O primeiro verbo é estudar, tá? O segundo verbo é sentir. Então, ó, barra aqui, ó. Aí você tem sinto um aperto no coração,
essa é a nossa oração principal. Lembrando, ela não tem conjunção, não tem o verbo numa forma nominal, né? Agora, você tem ali, ó, sempre que estudo sintaxe. Nessa expressão aqui, nessa oração, sempre que, esse termo que está aqui, ó, sempre que, você já viu isso em outro lugar. Você viu na lista de locuções conjuntivas, subordinativas, adverbiais, tá? Dentro das temporais. Então, anota lá, locução conjuntiva, subordinativa, adverbial, o quê? Temporal, tá? Sentido de tempo. Então, como é que nós vamos chamar essa oração? Essa sempre que estudo sintaxe. Oração subordinada ao quê? Adverbial temporal. Dá para reduzir essa oração? Dá. Se você reduzir, como é que ela vai ficar? Sempre que estudo? Não. Você pode dizer sempre ao estudar sintaxe ou simplesmente ao estudar sintaxe. Você reduziu a oração e deixou uma oração subordinada reduzida de infinitivo. Oração subordinada adverbial temporal reduzida de infinitivo. Beleza? Pergunta sobre essa. Não? Então tá. Mais uma para acabar. Para acabar as orações subordinadas adverbiais, tá? Então coloca aí agora no seu material a número 10. Essa também é uma espécie de bônus, por quê? Porque ela não aparece na maior parte das gramáticas, mas já apareceu como questão em provas da banca CESP. Coloca assim, ó, oração subordinada adverbial modal. Modal significa o quê? Sentido de modo, tá? Com sentido de modo. Vamos pegar o exemplo aqui. Pedro voltava para casa todos os dias arrastando-se de preguiça. Pedro voltava para casa todos os dias arrastando-se de preguiça. Muito bem. Quantos verbos há aqui? Você tem o voltar, né? Tem aqui o voltar. E o outro é o arrastar. Tem conjunção nessa frase? Não tem. Não tem conjunção nessa frase, tá? Por que não tem conjunção? Porque se você lembrar a nossa aula sobre conjunções, dentro das conjunções subordinativas adverbiais só existem 9 categorias. Não existe conjunção modal. É por isso que alguns gramáticos retiraram a oração modal, tá, de dentro da gramática. Mas eu já vou explicar mais coisas sobre isso. Veja, qual das duas será a oração principal? Pedro voltava para casa todos os dias. Essa aqui é a oração principal. Aqui, ó. Oração principal. Agora, arrastando-se de preguiça. Essa oração aqui, ó. Eu quero que você pense comigo. Ela não está indicando o modo como Pedro voltava para casa todos os dias? E não há o que discutir. Essa oração indica modo. Eu não posso desenvolver, porque se eu colocar um enquanto, um à medida que, eu vou dar uma ideia de proporção, tá? E a ideia original dessa frase é uma ideia de modo. Então o nome disso aqui é oração subordinada adverbial modal, só que ela não é uma desenvolvida. Ela é uma oração o quê? Reduzida com qual forma nominal aqui, ó? NDO, gerúndio. Reduzida de gerúndio. Oração subordinada adverbial modal reduzida de gerúndio. Tá, vamos agora explicar por que isso não está nas gramáticas
E por que mesmo não estando nas gramáticas, isso caiu em uma prova do CESP? Então olha só, dentre a miríade de conhecimentos que você tem dentro de língua portuguesa, há alguns que são mais velhos, alguns conhecimentos mais antigos. Por exemplo, o fato de você poder analisar uma oração com o nome de oração modal. E aí, isso existia no português, formalmente falando, até 1973, quando isso foi retirado da análise sintática por causa da nomenclatura gramatical brasileira, tá? O documento lá da NGB. Então, esse nome desapareceu das gramáticas e as pessoas deixaram de comentar. E por que deixaram de comentar? Porque não existia uma conjunção para você desenvolver essa oração. Então o pessoal pensava assim, se não tem a desenvolvida, não pode ter a reduzida. É sempre esse pensamento binário, né, que leva as pessoas a um erro. E aí, deixaram de lado. Por que é que isso já caiu no CESP? Porque o CESP não segue os gramáticos mais contemporâneos, para quem não sabia. Tá? Em primeiro lugar, o cara que coordena a prova de língua portuguesa do CESP é um senhor bem velhinho já, é um cara que ele é catedrático estruturalista de gramática, ou seja, ele está associado aos conteúdos desses gramáticos estruturalistas. E o cara que fundamenta o pensamento gramatical do CESP se chamava Mohamed Said Ali, um dos principais gramáticos do Brasil, tá? Um dos mais importantes. Esse cara falava sobre essas orações. Esse cara ensinava isso, inclusive ele ensinava que essa vírgula que está aqui, ó, tá todo mundo vendo, é obrigatória. E isso foi cobrado numa prova do CESP. Assim, a vírgula que antecede o verbo arrastar foi empregada obrigatoriamente porque ela separa uma oração modal reduzida de gerúndio. Caiu assim na prova. Questão certa. Tá? Ela era obrigatória. Então, tá aqui a explicação de por que você tem isso e como isso aqui pode cair numa questão, tá? Pergunta. Não? Então tá bom. Existe assim na lista dos gramáticos brasileiros, são os caras assim que são bem pancadas, sabe? Um dos mais importantes, dos pioneiros, aquele cara que escreveu gramática que você conseguia classificar pela terminação das palavras, chama-se João de Barros. Esse cara foi um dos caras. Escreveu uma gramática mais voltada ao português de Portugal, mas é contado como uma gramática da língua portuguesa, uma das primeiras, 1600 e bolinha. Aí depois você teve esse cara que se destacou, o Mohamed Said Ali, fodão, só que velho. Depois do Mohamed Said Ali, outro expoente da gramática, chamava-se Napoleão Mendes de Almeida. Esse também é um cara que, assim, ele é muito, muito bom, só que ele também já se foi. Atualmente, quem é o maior expoente da gramática na ideia de composição de obra? Um cara que se chama Carlos Nogué. Tá? Manja um monte, é um grande gramático e é dessa mesma linha estruturalista. Tá? Então esses caras você pode ter como referência. Fechou? Então tá bom. Vamos adiante. Chega de falar de período composto, que acabou o período composto. Agora eu vou explicar a diferença entre o período misto e o período complexo. Se você tiver o material da aula de ontem aí com você, você vai ver que essa é a última parte desse material. Então, explicando aqui, o que é o período misto. Dê uma boa respirada aí, tá? Faça um alongamento, uma coisa assim, porque agora nós vamos para a definição do que é isso aqui. Período misto é o período formado por mais de um processo de formação de período. Quantos processos há? 2. Coordenação e subordinação. Se eu vou ter formado por mais de um processo, quer dizer que eu vou ter as duas coisas dentro da mesma frase, tá? Coordenação e subordinação. Então já anote ali. Você vai ter
coordenação e subordinação na mesma frase. E você vai chamar as orações, a não ser a principal, né? As orações componentes do período misto de oração equipolente. Tá? Esse é um nome que vai aparecer a mais aí. Oração equipolente. Tudo bem? Agora eu vou mostrar para vocês uma comparação igual eu fiz lá no começo. Eu vou fazer assim, período simples, período composto, período misto, para entender a diferença dos três. Então, coloca aqui, ó. Primeiramente, período simples. Olha só. João disse isto e aquilo. Anota a frase, vamos bem devagar nessa análise aí, para você não se confundir, não ficar com raiva. João disse isto e aquilo. Maravilha. Você só tem um verbo aqui, tá? Que é o verbo dizer. Verbo transitivo direto. Qual é o sujeito? João. Sujeito. Qual é a função do isso e aquilo? É o objeto direto, né? É aquilo que João disse. Ele disse isso e aquilo. Tá bom? Objeto direto. Esse objeto direto aqui, ele é simples ou ele é composto? Composto. Porque ele tem o primeiro núcleo, que é a palavra isto, e o segundo núcleo, que é a palavra aquilo. Muito bem. Agora vamos ver período composto. João disse que não viria ao colégio. Aumentei a quantidade de verbos e agora o meu período aqui é composto. Vamos observar. Verbo dizer, verbo transitivo direto. Verbo vir, verbo intransitivo. Temos uma conjunção aqui, que é a palavra que. Então, cortei na conjunção, marquei a palavra que e classifiquei. Que conjunção é essa? Conjunção subordinativa integrante. Tá? Se ela é uma conjunção integrante, como é chamada essa oração que está aqui em cima? Oração subordinada substantiva. Tá? Agora, para descobrir a função dessa substantiva, você olha aqui, ó, para a oração principal. Vamos lá. Na oração principal, João, sujeito, disse, é o verbo. O que foi que ele disse? Que não viria ao colégio. Ou seja, não é o objeto direto? Então, isso é uma oração subordinada substantiva, objetiva, direta. Beleza? Se alguém perguntasse para você, esse aqui é um período composto por coordenação ou por subordinação? Subordinação, porque você tem uma oração subordinada. Agora, coloquem assim, período misto. Período misto.
Olha só. João disse que não viria ao colégio e que sairia da cidade. Aumentei a quantidade de verbos novamente. Então aqui você tem o verbo dizer, verbo transitivo direto. Você tem o verbo vir, verbo intransitivo. E temos o verbo sair, verbo intransitivo. Quantas orações há aqui? 3. A primeira oração é João disse, que nós vamos chamar de oração principal. Qual é a segunda oração? Que não viria ao colégio. Você marca essa segunda aqui, que não viria ao colégio. Qual é a terceira oração? E que sairia da cidade. Agora eu quero que você observe comigo quantas conjunções há nessa frase. Primeira conjunção é a conjunção que. Como é que a gente classifica essa conjunção? Conjunção subordinativa integrante. Essa segunda aqui, ó, é a mesma coisa. É uma conjunção subordinativa integrante. E essa conjunção E? Exato. Ela é uma conjunção coordenativa aditiva. Conjunção coordenativa aditiva. Bem, na mesma frase, você tem subordinação, conjunção subordinativa, e coordenação. Então, quer dizer que aqui você já entende que existe um período misto. Por que período misto? Porque ele é formado por subordinação e por coordenação. Só que agora chegou a hora de classificar. Classificando, então, o que foi que João disse? Que não viria ao colégio e que sairia da cidade. Então, ele disse duas coisas. Essa primeira coisa aqui não funciona como o primeiro núcleo do objeto direto? Então, se chama de oração subordinada substantiva objetiva direto. Esse é o primeiro nome. Isso aqui não foi a segunda coisa que ele disse? Também é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Também é isso. Agora, esse nome aqui, ó, presta atenção. Oração subordinada substantiva objetiva direta é em relação a qual? Não é em relação ao João disse? É igual, quer ver, ó, pra você não se confundir, é igual aqui em cima. Eu não posso dizer João disse isto, não posso dizer João disse aquilo, uma não depende da outra, tá? Então eu não posso dizer que esses dois termos aqui são termos coordenados entre si. É a mesma coisa que vai acontecer aqui embaixo. Agora, ó, esqueça o primeiro cara aqui, tá? João disse. Só olha pro não viria ao colégio e sairia da cidade. Essa primeira oração aqui, ó, não viria ao colégio, ela tem uma conjunção, presta atenção, coordenativa? Não, ela tem uma subordinativa. Ela está ao lado de outra? Depende dela? Então quer dizer que essa oração que viria ao colégio, em relação a que está na frente dela, é uma oração coordenada assindética. Agora, olha aqui para a segunda. E que sairia da cidade. Ela possui uma conjunção coordenativa? Possui, olha aqui, ó, palavra E. A conjunção coordenativa pode introduzir uma oração coordenada
sindética aditiva em relação a qual? A anterior. Em relação à anterior. Então agora todo mundo presta atenção. Você está vendo que essa oração, primeira aqui, ó, que não viria ao colégio, tem dois nomes? Ela tem o nome oração subordinada substantiva objetiva direta em relação ao João disse. E oração coordenada sindética, assindética em relação ao e que sairia da cidade. Dois nomes. Ou seja, a mesma oração é subordinada a uma e coordenada a outra. Aqui, e que sairia da cidade, ela é subordinada ao João disse e é coordenada a que não viria ao colégio. Então, você está vendo que a oração tem dois nomes? Quer dizer que ela tem dois polos iguais, um coordenativo e um subordinativo. Cada oração dessas aqui, tá? Tanto essa quanto essa, recebem o nome de oração equipolente. Oração equipolente significa oração que possui dois polos equilibrados. Um polo coordenativo, um polo subordinativo. Beleza? Pergunta sobre isso. Não? Difícil? É mais trabalhoso, né? Bem mais do que os outros. Ali é um período misto, tá? Mas se vocês analisarem, não tem esquema. É sempre assim. Se você tiver um que e que, ou duas orações reduzidas, né? Ele disse, não saber isso e não fazer aquilo é a mesma coisa. É um período misto, tá? Existem algumas coisas dentro de gramática que nos deixam um pouco frustrados. Então isso aqui deixa muita gente frustrada. Porque olha quanta flecha e quanto nome tem na análise de uma frase. Já caiu em prova? Já caiu em prova. Aliás, vou contar agora uma história particular para vocês sobre o período misto. Esse período misto foi uma das coisas que quase me fez desistir do curso de letras. Não porque isso aqui seja difícil, porque era assim, quando eu entrei no terceiro ano do curso de letras, eu tive a minha primeira disciplina de sintaxe. Eu já estudava há 2 anos no curso e a primeira aula de análise sintática foi no terceiro ano. Mas tudo bem. Tinha passado por morfologia fonética e fonologia da língua portuguesa 1 semestre. Só. 1 semestre de morfologia. Depois fui para uma matéria anual, chamava-se Sintaxe 1. Beleza. Fui faceiro, né? Minha professora, que era ela era especialista, mestre, doutora e pós-doutora em língua portuguesa, gramática e coisas dessa natureza, foi dar aula. Pensei, cara, vai baixar aqui praticamente uma divindade para me dar aula. Essa pessoa sentou-se à mesa e falou assim, gente, eu estou muito cansada hoje. Foi a primeira coisa que ela falou, antes de dar bom dia. Nossa, eu estou muito cansado, estava numa reunião até agora há pouco. Todos os dias ela falava isso pra gente. Todos os dias. Aí ela dava uma fotocópia, mandava você ler a fotocópia e falava assim, ó, na próxima aula eu vou dar aula disso. A fotocópia era sempre a mesma e ela nunca usava. E ela começava a falar de outro assunto. Aí um dia a gente ficou meio de cara e falou assim, viu, dê aula de análise sintática. Ela ditou 20 frases e pediu pra galera fazer análise. Tá, o que tem a ver isso aqui? Aí eu fiz o curso de letras porque eu queria ser professor de português. Foi por isso que eu fiz. Eu queria dar aula de português, de literatura e de redação. Então, quando eu fiz meu vestibular, foi para isso mesmo. Então, eu queria aprender essas matérias. Eu comprava os livros em casa, papirava, ia para a faculdade para tirar dúvida com os professores. No dia da aula dessa senhora, eu cheguei, entre o intervalo de uma aula e outra, falei, professora, posso fazer uma pergunta? Pode. Eu falei, viu, a senhora poderia explicar para nós alguma coisa sobre período misto? Daí ela olhou para mim e falou, o que é isso?
Daí eu falei, período misto, aquele que tem oração equipolente. Ela olhou, que oração? Eu falei, equipolente. Ela olhou assim, eu nunca ouvi falar disso na vida. Eu falei, nossa, professora, sério? Ela falou, sério, onde você leu isso? Eu falei, nesse livro aqui. Entreguei para ela um livro da editora em que ela fez doutorado. Eu falei assim, um livro da USP, né? Da editora Cultrix, se eu não me engano, era da USP. Mas enfim, entreguei para ela, falei, desse livro. Ela olhou o livro, olhou o nome do cara, do Tarsila Orfeu Spalding, que eu recomendo para todo mundo, que é o Guia Prático de Análise Sintática. Ela olhou e falou assim, nunca ouvi falar desse cara. Entregou o livro. E não explicou o que era. Nesse dia eu pensei, cara, acho que eu vou desistir desse curso. Pensei isso nessa vez, pensei numa vez que eu ouvi uma professora minha falando SEGE. Fala assim, mas qualquer um pode falar. Não, um professor de letras não pode falar SEGE. E no outro dia em que eu vi uma pessoa escrevendo assim, ó. Também professor escrevendo no quadro. Veja, ninguém aqui é professor de língua portuguesa, mas todo cidadão presente nessa sala sabe que, diante de masculino, crase é pepino, não pode colocar acento grave. A pessoa estava lá escrevendo, pôs a frase, pum, deixou aquilo ali. Eu tirei foto nesse dia, puxei o celular e bati uma foto. De tão revoltado que eu fiquei com essa parada. Entendeu? Eis o problema. As pessoas que estão nos cursos de graduação dando aula, em vez de se preocuparem com formar o indivíduo, e não é formar no sentido de proporcionar o senso crítico, tá? Isso não faz diferença nenhuma. Não faz diferença nenhuma. Na faculdade o cara tem que ter instrução. O cara que deveria passar esse tipo de informação para o aluno está preocupado com outra coisa. Eu passei 2 anos tendo aula com a mesma pessoa de sintaxe. 2 anos. Essa pessoa não chegou a falar de oração subordinada na sala. É horrível, tá? Imagine que esse curso, para quem não sabe, a UniOeste já ficou em 4º lugar dentre os cursos de letras no Brasil. Você imagine os outros como é que estavam. Muito bem. Olha só, então aqui nós vimos o que era o período misto. Fora esse período, tem mais um. Esse vocês vão achar interessante, porque não é difícil, apesar de o nome dele ser período complexo, tá? Ele é mais fácil do que os outros. Essa é aquela questão a que você responde, erra, mas não sabe por que errou. Olha só, coloca aqui o nome. Período complexo. Por que ele é chamado de período complexo? Porque você vai ter nele mais de uma oração. Só que, entre essas orações, não vai haver uma relação de coordenação nem de subordinação. Ou seja, você vai colocar uma oração interferindo no andamento da outra oração. É o que a gente vai chamar de oração interferente. Ou sentença interferente. Pega esse exemplo aqui, ó. É preciso entender que travessão não vai ser a primeira vez que falo isso. Outro travessão. As pessoas necessitam de instrução. Muito bem.
A primeira coisa que eu vou pedir para você fazer, depois de anotar essa frase, é pegar uma caneta e destacar todos os verbos que você achar aí. Pode destacar os verbos. Então, o primeiro deles, verbo ser. Segundo, o verbo entender. O outro, esse vai ser, podemos considerar uma locução verbal? É, um tempo composto, né? Um futuro composto, não será. Beleza. Depois o verbo falar. Depois o verbo necessitar. Você vai pensar assim, meu Deus do céu, cara, que loucura de quantidade de verbos aqui. Mas não se preocupe, não se preocupe. Qual é a pergunta que costuma vir quando vem uma frase desse modo? A banca examinadora fala para você assim, ó, os travessões foram empregados na sentença para isolar um segmento de natureza explicativa. Vem pra cá. Não parece uma frase explicativa essa? Parece, né? Tá, mas agora eu vou te perguntar. Tá explicando o quê? Mas veja, não dá para uma explicação estar presente antes daquilo que precisa da explicação, entendeu? Eu não posso ter uma explicação antes da outra frase. Não faz sentido? O que é uma expressão explicativa no português? Vamos recapitular isso. Uma expressão explicativa é um aposto explicativo, uma oração apositiva, uma oração coordenada sindética explicativa, tá? Ou um adjetivo explicativo. É só isso que pode ser expressão explicativa. Fora isso, não tem expressão explicativa. Agora olha para cá. Não vai ser a primeira vez que falo isso. Em relação à frase de trás. Fez sentido? Não, ela não tem uma função sintática em relação a outra oração, pelo modo como a sentença está escrita, tá? Não tem função sintática. O que é que você tem? Eu tinha uma frase aqui, ó. É preciso entender que, de repente, eu fiz uma interferência no fluxo da minha fala. É preciso entender que não vai ser a primeira vez que falo isso. As pessoas necessitam de instrução. Eu intercalei uma oração no meio de outra. Fiz uma quebra sintática. O nome dessa quebra sintática é anacoluto, ou também uma sentença interferente. Isso forma o que a gente chama de período complexo. Quer ver? Todo mundo aqui já ouviu período complexo na vida e, ó, diversas vezes, porque você é brasileiro e até esses dias a Dilma Rousseff era presidenta do Brasil, tá? Você ouviu um discurso da Dilma Rousseff, ele era quase todo feito por períodos complexos. Não sei se você reparava que a Dilma começava a falar uma parada, aí colocava uma frase no meio, aí só depois voltava porque ela estava falando. E não é tiração de sarro, mas se você para pensar, ela falava assim, nós, brasileiros, devemos saber. Nós, brasileiros, devemos saber que essas coisas eu já falei antes. Mas, você está vendo que recortado assim, ó, é uma frase no meio da outra. O nome disso é sentença interferente. Ela estava falando errado? Não, nesse caso não. A sentença só é interferente, é uma que aparece interferindo na sintaxe da outra, tá? O nome disso é período complexo. E daí as pessoas erram porque acham que é expressão explicativa. Não é, é uma oração interferente. Também conhecido como comentário no meio do texto. Uma oração interferente pode ser bem menor. A expressão é claro, por exemplo. Ele não poderia, é claro, fazer isso. Esse é claro, que fica no meio da sentença, está separado por vírgulas. Eu não posso tirar essas vírgulas. Essas vírgulas não são empregadas para isolar um elemento explicativo. São empregadas para isolar um termo interferente, uma oração interferente, um período complexo. Beleza? Pergunta sobre isso. Professor, Diga. e
Aí a questão fala assim, é uma parte do texto que o autor conversa com o leitor, ou o autor dá Isso! opinião dele, é isso aí? É, ó, pode ser que ele diga assim, em determinada sentença, o autor está se dirigindo ao leitor para criar empatia, tá? Então, esse pode ser um exemplo, quando você tem um comentário. Isso pode acontecer quando você tem narradores no texto, uma coisa que a gente chama de discurso indireto livre. O narrador do texto faz um comentário sobre aquilo que ele está narrando, tá? É a mesma coisa, é uma composição de período complexo. O que mais? Só? Então tá. Chega de fazer análise sintática, porque acabou essa parte, tá? Se você ficou vivo até aqui, você vai até o fim do curso agora, tá? Vai ficar vivo até o final. Agora que nós terminamos a análise sintática, eu não vou começar uma matéria muito complexa, tá? Eu não vou começar uma matéria muito complexa, vou começar uma matéria muito mais de boa, tá? Que é para você ficar tranquilo nesse fim de aula, que é a matéria de colocação pronominal. Muito mais fácil do que qualquer outra, tá? Então vamos estudar isso aí. O seu material, mande lá. Colocação pronominal. Poderia fazer igual a minha professora, que passar umas 20 frases agora e falar, nossa, como eu tô cansado. Analisem aí. Aí, cara, essa mulher chegou ao absurdo, isso foi muito absurdo, de uma vez aplicar uma prova para nós, tá, cujo conteúdo era a análise sintática de 20 frases. Você tinha que analisar sintaticamente as frases. O que ela fez? Ela falou assim, gente, eu vou aplicar a prova agora. Não era em pé, estava sentada para variar. Mas vou aplicar a prova agora. Aí pediu para alguém distribuir as folhas. Depois terminou de distribuir a folha, falou assim, ó, vocês vão fazer análise, vão escrever numa folha separada e vão me entregar. Beleza? Beleza. Levantou, saiu da sala e voltou 11h30 para buscar as folhas. Deixou a galera fazendo a prova. Porque ela imaginou o quê? Minha prova vai ser dark do mal, ninguém vai acertar. Isso só vai vir a público agora, tá? A edição, por favor, retire isso, senão eu posso ser prejudicado. Aí a prova era muito fácil, cara. Era uma análise sintática muito besta. Sério, era muito besta. Eu peguei, fui lá, fiz a parada em 5 minutos, virei e falei, galera, gabarito da prova. 1. E fui ditando. Chegou, tinha todo mundo terminado e ela chegou assim, ó. E o pessoal entregou e ela ficou admirada como ela ensinava bem, porque todo mundo tirou 10. Foda, né? Ainda faz isso, meu Deus, é aquela pessoa que dá a mesma aula faz 25 anos, com o mesmo caderninho. Que coisa engraçada isso, cara. Seria cômico se não fosse trágico. Então, porque essa pessoa trabalha na universidade desde que ela foi fundada praticamente e a remuneração dela é R$29 mil para dar aula 2 vezes por semana e fazer isso. Que coisa, né? Cansada. Cansada. Sempre com dor de cabeça, sempre mal. Olha só, colocação pronominal é o quê? É a parte da gramática que também, eu falei que ia sair da análise sintática, né? Mas também é sintaxe, porque o nome é sintaxe de colocação, que se preocupa com a posição de um pronome oblíquo dentro da sentença. A gente vai recuperar tudo isso. Coloca a definição então. O estudo sobre a posição do pronome oblíquo átono, pronome oblíquo átono em relação ao verbo. Estudo sobre a posição do pronome oblíquo átono em relação ao verbo. Existem 4 casos de colocação pronominal. A saber, antes dos casos, espera aí. Eu vou fazer uma revisão de quais são os pronomes oblíquos átonos, porque eu posso ter falado isso e você, mas pronome oblíquo átono eu não lembro o que é. Então, coloque aí no seu material.
pronome oblíquo átono. Você que está em casa e que já começou a mandar mensagem dizendo, professor, onde que está essa parte da matéria no material? Não está, vai vir no próximo material, tá? Pronome oblíquo átono. Lembrar quais são? Diga lá. Me, te, o, a, lhe, se, nos, vos, os, as, lhes e se. Esses são os pronomes oblíquos átonos. Onde é que eles estavam mesmo? Lá na tabelinha dos pronomes pessoais do caso oblíquo. Pronomes pessoais do caso oblíquo. E aí nós vamos lembrar que são 4 posições fundamentais. Nós temos uma aqui chamada de próclise, outra chamada de mesóclise, depois ênclise e depois apossínclise. Próclise, mesóclise, ênclise e apossínclise, tá? O que é cada um desses casos? Próclise é a colocação de um desses pronomes aqui, ó, de um pronome oblíquo átono, antes do verbo. Mesóclise, olha aqui, ó, meso, meio, tá? É a colocação de um pronome oblíquo átono no meio do verbo. Como assim no meio do verbo? No meio do verbo. Você vai abrir o verbo, vai colocar um pronome lá no meio. Ênclise é a colocação de um pronome oblíquo átono após o verbo. Fechou? E o que é apossínclise? Esse aqui é um caso à parte, ele é um pouquinho diferente dos demais. Isso aqui consiste em uma intercalação de palavras entre pronome e verbo. Intercalação de palavras entre o pronome e o verbo. Vou colocar 4 frases, né? 4 aqui para servir de exemplo. A primeira frase. Nunca o vi na vida. Frase 1. Frase 2. Uma mesóclise. Enviar-te-ei a revisão. Uma ênclise. Traga-me a resposta. E o caso da apossínclise, que eu já vou destacar todos os pronomes aqui para ficar mais fácil. Olha só. Talvez eu o não mais veja aqui. Muito bem. Vamos avaliar as frases. Onde está o pronome oblíquo átono na primeira sentença? O. Na segunda, o te. Na terceira, o me. E na quarta, esse o. Tá? Bem, agora você pega e destaca o verbo. O verbo está aqui. Vi, aqui. Enviarei, aqui. Traga, e aqui, veja. Esses aqui são os verbos. Avalie agora a posição do pronome em relação ao verbo. Na primeira frase,
Nunca ouvi na vida. O pronome está antes do verbo. Esse caso é chamado de próclise. Daí, é claro, existe uma justificativa para o pronome ter ficado ali. Já vou dizer que justificativa é essa. Segundo caso, enviar-te-ei a revisão. O pronome está aqui, no meio do verbo. Eu peguei o verbo, a forma enviarei, abri essa forma, nela nós colocamos a palavra ter. O nome disso aqui é mesóclise. Pronome colocado no meio do verbo. Depois, traga-me a resposta. O verbo está aqui, trazer. O me está após o verbo. Isso aqui é uma ênclise. E agora, olha o último caso. Eu tenho uma intercalação de palavras entre o pronome e o verbo. Tenho não e tenho mais. O nome disso aqui é apossínclise. Professor, existe uma regra para isso aqui? Para apossínclise? Não existe uma regra. Por quê? Não vai haver um caso em que você vai ter assim, ó, agora você é obrigado a fazer uma apossínclise. Não vai ter isso. Isso aqui tem a ver com o estilo do escritor. Os escritores mais antigos tinham a tradição, tá? Apostavam nesse formato de sentença. Agora, não há uma regra, você não é obrigado a escrever assim, apenas a reconhecer que isso pode estar certo, porque se trata de uma apossínclise. Existe regra para a próclise? Sim. Existe para a mesóclise e existe para a ênclise. Eu quero que você escreva. A regra da próclise é a mais forte. A regra da mesóclise, a mais fraca. A da ênclise, mais ou menos, tá? Intermediária. Intermediária. Beleza? Pergunta sobre isso aqui, sobre essa primeira explicação. Não? É mais forte o quê? Não entendi. Eu não entendi, é mais forte o quê? É a regra mais forte. Como assim? Se você tiver isso aqui e isso aqui, por exemplo, qual vai ser a regra de uma mesóclise? Verbo no futuro do presente ou no futuro do pretérito, tá? Você forma uma mesóclise. Se você tiver um verbo no futuro do presente, mas antes desse verbo você tiver uma palavra assim, um advérbio, ou uma palavra negativa, uma palavra atrativa, a regra de próclise se sobrepõe à regra de mesóclise, entendeu? Por isso que é a regra mais forte. Tudo bem? Perfeito. Agora nós vamos começar a deitar a regra. A primeira parte, próclise. Então, coloca no seu material. Próclise. Vamos falar sobre os casos em que o pronome virá antes do verbo. Isso geralmente acontece porque você vai ter na frase uma palavra atrativa. Uma palavra atrativa é uma palavra muito sensual. O pronome não se aguenta e vai para perto dela, tá? Existe um imã, não tem nada a ver com isso, né? Claro que não tem nada a ver, mas é palavra atrativa. Por que existe a palavra atrativa ou de onde saiu esse esquema de próclise? Existe um princípio no português que se chama eufonia. Para soar bem, tá? A sentença, nós utilizamos algumas regras aqui e essas regras de colocação pronominal garantem a sonoridade boa, evitar uma ambiguidade. Tá? Então nós vamos começar aqui, ó, o primeiro caso de palavra atrativa. Você coloca assim, ó, vai ser palavra com sentido negativo.
qualquer palavra com sentido negativo vai puxar para perto de si o pronome oblíquo átono. Veja só. Eu não te contei o necessário. Por que é que eu coloquei o pronome antes do verbo e não depois? Por que eu não escrevi não contei-te? Primeiro porque ia ficar horrível, né? Não contei-te, olha que som horrível. Não contei-te o necessário. Tá? Então, aqui eu tenho o pronome oblíquo átono, eu tenho o verbo contar e... o verbo contar e temos a palavra não, correto? Que é a nossa palavra negativa. É um advérbio de negação. Essa palavra negativa, você vai pensar naquilo que eu falei. É como se ela fosse um imã, tá? É como se ela fosse um imã aqui para o pronome oblíquo átono. Puxa para perto de si. Fechou? Palavra com sentido negativo. Pergunta. Não. Professor, quer dizer então que se a banca disser é possível passar a palavra ter para depois do verbo contar, frase errada, tá? Não pode passar para depois do verbo contar. Segundo caso, qual é o segundo tipo de palavra atrativa? Coloca no seu material assim, ó. Conjunção subordinativa. Conjunção subordinativa também vai puxar o pronome para perto de si. Olha só. Ela disse que me avistaram na balada. Vamos fazer uma análise morfológica? A palavra ela é o quê? Pronome, né? O disse é o quê? Verbo. A palavra que? Essa palavra aqui é uma conjunção subordinativa integrante. Olha o nome. Conjunção subordinativa. É o que está aqui em cima. Tá? Se você mandar uma pergunta, professor, as coordenativas também atraem? Não. Só se tiver sentido negativo. Tá? As subordinativas... Obrigado. As subordinativas são fator de atração. Tá? São fator de atração. Então aqui, ó, você tem o verbo avistar, verbo, e aqui você tem o pronome oblíquo átono, tá? Tá aqui o nosso pronome. Esse é mais um caso de próclise. Essa próclise ocorreu por quê? Ocorreu porque você tem aqui uma conjunção e essa conjunção puxou o pronome para perto de si. Beleza? Até aqui, tranquilo? Tá. Deixa eu responder essas perguntas que eu recebi agora, que provavelmente elas estão atreladas à última matéria. Cidinha Amorim, boa noite, professor Pablo. Poderia explicar novamente quando o pronome relativo que estiver exercendo função do sujeito? Apenas uma ressalva. Explique morosamente. Ah, você quer que eu explique de uma maneira burocrática, então? Porque esse moroso é mais um sinônimo de burocrático. Cidinha, brincadeira. Tá? Vou explicar então ele com função de pronome relativo com função de sujeito. Olha só. Vamos imaginar que eu tenho duas frases. Tá? A frase é essa aqui. O homem entrou na loja. Essa é a frase 1. Vou retomar aquela frase que eu usei no exemplo. Tá? Se você quiser pegar o material aqui para acompanhar, pode acompanhar. E o outro é: o homem estava armado. Vamos analisar. Qual é o sujeito do entrou na loja?
o homem. O homem, sujeito desse verbo aqui. Quem é que estava armado? Então, o homem também é o sujeito desse verbo estar. Agora, imagine que eu queira somar essas duas frases em uma frase só. Qual palavra está repetida? O homem. Então, em vez de eu repetir a palavra, o que a gente faz? Coloca um pronome, tá? Coloca um pronome. Então, vamos fazer assim, ó. Eu vou pegar o homem, vou colocar essa frase aqui e vou continuar com essa. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Isso aqui, ó. A gente vai abrir essa sentença e pôr essa no meio. Mas lembra, eu preciso trocar esse homem por um pronome. Vamos usar o pronome que no lugar dele. Vai ficar assim. O homem, lembra que esse homem é da frase estava armado. O homem que entrou na loja, já coloquei essa segunda oração e continuo. Estava armado. Então você pediu para que eu dissesse por que essa palavra que é um pronome relativo e funciona como sujeito. Porque é o seguinte, essa palavra que está retomando o homem, certo? Nessa frase original, quem é que entrou na loja? O homem. No lugar da expressão o homem, eu coloquei o que. Palavra que, o pronome. Então, essa palavra que está aqui apenas para substituir o termo o homem. Se está só para substituir, quer dizer que ele está recebendo a mesma função, que era a função de sujeito. Quando você tiver que analisar esse tipo de frase, faz aquilo que eu falei. Separa essa oração que está aqui no meio, ó, que entrou na loja, para você poder voltar aqui, para você voltar à frase original. Ó, que entrou na loja. E agora, para você descobrir por que essa palavra aqui é o sujeito, no lugar dela você coloca o termo que ela está retomando, que no caso é o termo o homem. Então ficaria assim, o homem entrou na loja. Achou a função do sujeito? Achou. Quer dizer que essa função aqui pertence à palavra que, dentro dessa sentença. O caminho é sempre esse, tá? Agora, se você não entendeu por que eu estou abrindo as sentenças, por que eu estou tirando uma de outro lugar, eu recomendo que você volte à primeira parte da explicação disso, quando essa aula já estiver na biblioteca para você assistir novamente. Por quê? Porque eu falei que isso acontece nas orações adjetivas, quando um pronome relativo estiver aqui no meio, que um pronome tem uma função como qualquer outra palavra e que essa função deve ser descoberta no meio da análise. Muito bem. Vinícius Natalino. Professor, sabe me dizer como a FCC cobra essas questões no concurso da Sanasa? Pois já procurei simulados e não tem. A FCC cobra isso aqui, que a gente analisou até agora, análise sintática do período composto, da seguinte maneira. Prova de nível superior e pede para você, ela destaca uma oração e pede para você descobrir a função sintática. Tá? Ela fala, essa oração é uma oração subordinada substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. Ou pede para você, uma oração tal destaca a conjunção e pede o sentido dessa conjunção. Ou, como eu falei antes da consecutiva, eu dei inclusive o exemplo de como a banca FCC cobra isso. A Neuza Maria disse, a apossínclise pode ser mudada de lugar? Como no exemplo, talvez eu não o mais veja. Poderia escrever, talvez eu não mais o veja. Sim, você poderia mudar, mas aí deixaria de ser apossínclise. Porque para ser apossínclise tem que ter isso aqui, ó. Intercalação de palavras entre o pronome e o verbo. Se você não tiver essa intercalação, se você passar esse o para cá, talvez eu não mais o veja, você deixa de ter uma apossínclise e passa a ter apenas uma próclise. Volta a essa parte inicial aqui. Então tem a ver com a posição e com esse fato de ter palavras intercaladas ali. Beleza? Regiane disse, boa noite, professor, e boa noite, turma. Parabéns pela aula Mega Power. Obrigado.
Na frase, é preciso entender que não vai ser a primeira vez que falo isso, as pessoas necessitam de instrução e que a falta da mesma as prejudicam. Esse acréscimo implicaria em período complexo e misto ao mesmo tempo? Perfeito. Você tem um período misto, período complexo, ao mesmo tempo a gente vai partir da ideia de que o complexo tem a ver com a intercalação e o misto com o fato de você ter acrescentado uma oração coordenada ali, tá? Mas eu acho que a falta da mesma as prejudica, né? Porque vai concordar daí com a palavra falta. Mas é isso mesmo, Regiane. Se você acrescentar mais uma oração ali, aquela forma que eu coloquei, você vai ter, de fato, um período misto e um período complexo, tá? Na formação. Beleza. Responde aos questionamentos aqui. Podemos voltar para essa parte. Então, primeiro fator de atração, palavra com sentido negativo. Segundo fator de atração, conjunção subordinativa. Eu acho que dá tempo de explicar o terceiro fator ainda, tá? Com tranquilidade. Coloca lá. Terceiro fator de atração que você vai ter numa frase. Pronome relativo. Existe um ditado na colocação pronominal que é pronome puxa pronome, tá? Mas isso não serve para todos os pronomes, apenas para alguns. Tem gente falando, por exemplo, que pronome demonstrativo é atrativo. Não é. Pronome pessoal é atrativo. Também não é. O pronome relativo é, o interrogativo é, o indefinido é. Os outros não são, tá? Então aqui vamos pegar um exemplo de pronome relativo. O filme do qual me falaram não era muito bom. O filme do qual me falaram não era muito bom. Tá, onde é que está o pronome relativo aqui? É esse o qual que está somado à preposição de aqui, né? Então tá aqui, pronome relativo. Eu poderia trocar esse do qual pela expressão de que, mantendo o sentido da correção gramatical? Poderia, sem problemas. É um pronome relativo. O verbo está aqui, o verbo falar. E aqui você tem a palavra me, que é o pronome oblíquo. Como é que é o nome disso aqui? É próclise, tá? Por que próclise? Pronome oblíquo antes do verbo. E daí, esse é o tipo de questão em que a banca aposta na mudança de posição do pronome. Ela fala assim, seria possível passar o me para após o verbo escrevendo falaram-me? Não, porque a frase ficaria assim, o filme do qual falaram-me. Isso é errado. O certo é, o filme do qual me falaram. Essa é a forma correta. Beleza? Muito bem. Próximo. Pronome interrogativo. Esses tempos eu estava vendo uma galera conversando num grupo de WhatsApp falando sobre colocação pronominal. E uma pessoa escreveu assim, essa é a regra da oração interrogativa. Veja, não existe regra da oração interrogativa. Uma oração pode ser interrogativa sem ter um pronome interrogativo. Você diz assim, nossa, mas você falou isso? Interrogativa. Não tem pronome aí. Pronome interrogativo, tá? Então tem que tomar cuidado. A regra é pronome interrogativo puxa o pronome oblíquo. Pega esse exemplo aqui, Quem o chamou aqui? Tá? Então, note, eu não posso dizer que essa regra tem a ver com a oração interrogativa, mas tem a ver com a palavra quem. Por quê? Porque essa palavra quem nessa frase
é um pronome interrogativo, certo? E o verbo está aqui, chamar. E o pronome oblíquo átono, que é o elemento aqui de análise, está aqui, ó. Pronome oblíquo átono. Beleza? Então, pronome relativo você já viu, pronome interrogativo você já viu. Para encerrar a série de pronomes, só vou colocar o último aqui de pronomes, tá? Porque há mais regras. Que é o pronome indefinido. Olha só, pronome indefinido. Alguém me trouxe este bilhete. A palavra alguém, que está nessa frase aqui, ó. Como é que a gente classifica morfologicamente? Pronome indefinido. Aqui está o verbo trazer. Eu não posso falar alguém trouxe-me. Igual eu não posso falar quem chamou-o. Tá errado, tá? O certo é alguém me trouxe. O pronome oblíquo átono, ó, pronome oblíquo átono vai ser atraído pelo pronome indefinido. Fator de próclise. Então aqui, próclise obrigatória. Na realidade, todos os casos que eu passei até agora são casos de próclise obrigatória. Beleza? Até aqui, pergunta. Não? Então vamos parar nessa regra aqui, porque há mais regras de próclise para depois continuar mesóclise, ênclise, etc. Na próxima aula nós continuaremos isso, certo? Obrigado aí pela presença de vocês, por assistirem a aula. Vamos em paz e que a gramática nos acompanhe.